Olá, eu sou a professora Isabel e o meu propósito é te ensinar a acelerar a alfabetização das crianças com deficiência intelectual. O tema da nossa live de hoje é 5 passos para adaptar as atividades para a criança com deficiência intelectual, certo? Então, hoje, basicamente, nós vamos falar muito mesmo sobre a questão da adaptação. Como é que eu posso adaptar o material para a minha criança com deficiência intelectual? Veja bem, geralmente a criança com deficiência intelectual, ela está lá na escola, já está no terceiro ano, quarto ano, quinto ano e não sabe ler. Como é que eu vou adaptar o material para ela, o conteúdo? Então, nossa live hoje, basicamente, é isso. E eu vou estar apresentando aqui para vocês várias estratégias. Então, corre lá, pega lápis, pega papel para anotar, tá bom? Mas primeiro eu queria conversar com você sobre o que é a adaptação curricular, né? A adaptação curricular, ela é uma resposta educativa, né, que deve ser dada pela escola, por meio de orientação e acompanhamento das professoras, para favorecer a alfabetização e o aprendizado de todas as crianças com deficiência intelectual que estão lá na escola. Então, isso é adaptação, né? Adaptação são modificações que são necessárias para aumentar a chance da sua criança com deficiência intelectual ter sucesso na alfabetização e na aprendizagem. Por isso que a adaptação é necessária, certo? E por isso que a gente tem 5 passos. Quando eu penso em adaptar um conteúdo para o meu aluno que não sabe ler, eu não posso oferecer a ele tarefas desse tipo, de pontilhado. Eu não posso oferecer para ele esse tipo de atividade. Eu não posso oferecer para o meu aluno esse tipo de atividade. Por quê? São atividades que não vão colaborar com a compreensão do meu aluno. São atividades de exposição direta que você vai dar para ele passar o tempo dele fazendo, mas a compreensão do conteúdo ele não vai ter com esse tipo de atividade. Por isso que eu tenho que dar agora para você 5 passos quando você pensar em adaptar o conteúdo. O primeiro passo é você ter clareza na intencionalidade daquela tarefa, né? Então, qual é a minha intencionalidade? Olha, o meu objetivo hoje é explicar relevo, é explicar natureza modificada. Então, animais, seja o conteúdo que for, de história, geografia, é desse conteúdo que eu estou falando. Então, você vai lançar um objetivo, vai ter uma intencionalidade, que vai ser igual a todos os outros alunos. O objetivo da aprendizagem. Aquela habilidade lá da BNCC vai ser a mesma. Então, a sua intencionalidade é que o aluno compreenda os tipos de relevo. Mas ele não sabe ler. Não, aqui nós estamos tratando da sua intencionalidade. A forma como ele vai aprender esse conteúdo, a gente já chega lá. Então, você não pode ter 2 objetivos. Para o meu aluno que é deficiente, então hoje eu vou trabalhar colagem de letrinhas. E para os outros eu vou trabalhar o relevo. Não dá. O segundo passo, o conteúdo. O tema em questão, né? Esse tema, ele tem que ser adaptado. Então, tem a adaptação que deve ser feita para o aluno que não verbaliza, para o aluno TEA, para o aluno com deficiência intelectual, que não está alfabetizado, aquele com dificuldade na aprendizagem. Então, há adaptação para todas as crianças que necessitam dessa adaptação. Geralmente é 1, 2, 3 na sala de aula, né? Terceiro passo, ver qual é a estratégia. Como é que você vai mediar esse tema? Como é que você vai conversar com as crianças sobre esse tema? Quais são as ferramentas que você vai usar para facilitar essa compreensão de todos os alunos? O quarto passo, o ambiente modificante. O que é o ambiente modificante? É a forma como eu vou organizar
o ambiente da minha sala ou fora da sala, para que o meu aluno compreenda melhor aquele conteúdo. Então, vou dar um exemplo. Posso usar o laboratório? Posso. Posso ir na sala de informática para a gente ver um vídeo ou um jogo sobre? Pode. Mas eu estou falando aqui de adaptação curricular. Mas essa adaptação curricular tem que ser para todos os alunos. Eu não vou levar para a sala de vídeo só o meu aluno com deficiência intelectual. Eu vou levar a turma toda. Então, esse ambiente modificante também vai me ajudar, né, a trabalhar o conteúdo com todos os alunos, mas o meu principal foco é que isso vai trazer um benefício para o meu aluno com deficiência intelectual. E quinto passo é que essa criança, que eu consiga, através dessas estratégias, obter a atenção, a concentração e a aceitação do meu aluno com deficiência intelectual, que está no quinto ano, que não sabe ler. É um grande desafio? É. Mas quando você tem essa prática instituída como hábito, é muito fácil. Entendeu? Então, quando você vai planejar, você já planeja dentro desses 5 passos. Isso fica muito fácil. Isso vai te ajudar. Eu acredito que todas as crianças com deficiência intelectual, elas podem aprender, podem se alfabetizar, e que o cérebro ele pode mudar. E que quando você desafia uma criança a pensar, novos caminhos neurais surgem, né? Surgem. E, consequentemente, novas habilidades são desenvolvidas. À medida que você faz a mediação cognitiva, que você faz a criança pensar, que você envolve essa criança numa atmosfera de competência, uma atmosfera de sucesso, de confiança, do sentimento de competência, com certeza ela também vai se esforçar. Ela também vai se conectar com aquele ensinamento que você quer passar para ela. Você pode pensar, ela não conhece meu aluno. Não, eu conheço muitas crianças. E às vezes elas têm um comportamento indesejado porque elas já estão saturadas. Elas já estão cansadas de fazer, cobrir pontinhos, colar coisa, pintar coisa. Elas estão cansadas. Onde é que a escola mais erra? Quando a gente pensa em adaptar uma atividade para criança com deficiência intelectual. Muitas escolas, elas enfrentam muitos problemas, certo? Diante das dificuldades que elas têm de adaptar o material para uma criança com deficiência, com síndrome de Down, com deficiência intelectual, com TEA, com TDAH, certo? Então, atividades, como eu falei para vocês, de fazer frases, cobrir pontilhado, copiar do quadro, essas atividades não ajudam a criança com deficiência intelectual. Isso não é adaptação, não vai ajudar nem ela a alfabetizar, nem ela a compreender o conteúdo. Veja bem, qual é o conceito que eu trabalho de alfabetização? Alfabetização não é saber ler. Alfabetização é saber ler, saber escrever, saber interpretar e saber compreender o que leu. E aqui é exatamente isso que nós desejamos das nossas crianças com deficiência intelectual. Porque se você pegar, elas são tudo em níveis diferentes. Uma sabe ler palavras decoradas, outra não sabe ler nada. Uma tem alguma noção, outras começaram a ler algumas palavrinhas, até complexas, né, mas não conseguem avançar. Outras crianças conseguem ler tudo, mas não compreendem nada. Nada. Não conseguem fazer uma interpretação de texto. Então, a gente vê que as crianças também estão em níveis diferentes, as crianças com deficiência intelectual. E aqui o que eu quero mostrar para você é exatamente isso. Adaptar o conteúdo conforme a necessidade e essas etapas, né, da alfabetização que as nossas crianças se encontram. A escola ela não consegue lidar com isso. E aí o que ela faz? Ela traz adaptações infantilizadas, sem sentido. As crianças elas são expostas a essas atividades de pintar, colar letra, colar imagens, né? Copiar do quadro. Isso não é adaptação. Mesmo que a criança não esteja alfabetizada, tem que aprender as coisas da natureza. Ela tem que aprender sobre desmatamento, poluição, zona urbana, zona rural, sabe? São coisas interessantes, né? Sobre dinheiro, sobre comportamento, respeito, sobre os países, sobre o Brasil, não é mesmo? Então, assim, ó,
não dá para essa criança ficar 4 horas da sala de aula pintando coisas, colando figuras de animais, árvores e casas. Não dá mais, né? Você tem que explicar o conteúdo e fazer perguntas para fazer com que a criança pense sobre aquele conteúdo. E essas perguntas podem ser feitas de forma coletiva. Eu sempre escutei de mães e professoras a expressão assim, ó, nada dá certo, ele não aprende, parece que não faz nada, não está motivado, não quer nada com nada, não quer aprender, só grita, chora, perturba, não quer fazer. Olha, a neurociência tem mostrado que essas crianças com deficiência intelectual que têm esse tipo de comportamento, é que dentro da sala de aula, o contexto da sala de aula, essas crianças só vivem fracasso. E esse fracasso tem origem na adaptação que não é feita. Ela vê todos os amigos lendo, todos os amigos trabalhando um tema junto com a professora. E ela com a segunda professora fazendo pontilhado de letrinha, de B, de C, de D. Gente, isso causa uma emoção negativa tão forte nessas crianças, certo? Que elas desistem. E por isso que a adaptação é fundamental. Você tem que adaptar o conteúdo, tá? Como é então que eu posso adaptar? Porque eu já vi os passos dessa adaptação, mas como é que, na verdade, eu tenho que adaptar? A adaptação, existem 3 tipos de adaptação. Existe até mais. Geralmente eu trabalho com esses 3 tipos, tá? Que é a substituição, a facilitação e a simplificação. E hoje eu vou estar trabalhando com vocês 3 níveis de simplificação. Como é que eu vou simplificar? E eu vou trazer aqui o material para mostrar para você, tá? Deixa eu pegar aqui. Vamos pensar que você tem um conteúdo. Esse aqui é uma apostila do 4º ano. É um conteúdo grande, né? Para quem não sabe ler. Então, é um conteúdo grande, tem muitas informações aqui. E eu vou explicar para você como é que você tem que fazer para simplificar esse conteúdo. Então, assim, ó, o primeiro nível da simplificação do conteúdo é destacando. É destacar, certo? Destacar o quê? Assim, ó, esse nível, ele é importante para a criança com dificuldade na aprendizagem, TEA, que já está alfabetizado, mas lê e não compreende. Então, esse é o primeiro nível, destacando. Como é que a gente faz? A gente faz o seguinte, a gente pega o texto, previamente lê, ou até a segunda professora também, e destaca, veja aqui, tem alguns destaques, né? Eu coloquei até com uma canetinha destaque mesmo, algumas palavras que são importantes. Esse texto aqui, ele fala sobre os sujeitos históricos. Então, eu destaquei o seguinte, fatos históricos, tempo e espaço, palavrinhas, ó, tempo e espaço. As pessoas são sujeitos históricos, essas pessoas vivenciam, realizam tarefas. E algumas pessoas ficam famosas e outras não. Alguns indivíduos, inclusive, são considerados heróis. E são exemplos que podem ser lembrados. E do outro lado, deixa aqui que cada um pode ter contar a história do seu jeito. E estudos recentes dizem que os sujeitos históricos podem ser povos indígenas, mulheres, crianças, idosos, afrodescendentes, pessoas com deficiência. Todas essas pessoas fazem história. Por isso que eles são sujeitos históricos. O texto é bem grande, mas eu só destaquei algumas palavras importantes. Por quê? Quando eu for mediar essa criança, são essas palavras que eu vou conversar com ela. Então, aqui, vejam bem, é para quem sabe ler, mas não compreende. Então, ela só vai pegar as coisas que estão em destaque. Por isso que a gente fala que esse primeiro nível de simplificação é o destaque. Como é que nós vamos dar continuidade a esse texto? Após eu ler com a criança e destacar, mediar, essas palavras que eu destaquei, eu vou construir com ela um mapa mental. Então, tá aqui, ó, sujeitos históricos. Sujeitos históricos, eles fazem história, né?
E acontece essa história num tempo, botei um reloginho, e no espaço, no local, no lugar. E esses sujeitos históricos podem ser famosos, podem ser heróis, podem ser importantes. E, exemplo, eles são lembrados pelas coisas boas e pelas coisas ruins que fazem. E também o sujeito histórico pode ser trabalhadores, pode ser indígenas, mulheres, crianças com deficiência, viu? Eu tenho aqui mapeado, exatamente mapeado, um texto com as coisas principais. Tudo bem, a criança tem isso. Isso foi feito para ela, mas veja bem, eu posso fazer isso para todo mundo da sala. Posso fazer no quadro e todo mundo copiar. Entendeu? Então tá aqui, ó, o resuminho, como se fosse um resumo, a gente chama isso de mapa mental. Após isso, eu posso então fazer uma tarefa, onde essa criança pode, por transcendência, né, buscar algumas pessoas que ela acha que são sujeitos históricos. E aí, eu vou dizer assim, em que época essa pessoa viveu? Ela viveu há muito tempo, há pouco tempo, ela ainda está viva, então vou botar aqui o tempo. E o que ela fez, né? Para você considerar ela que ela fez história, que ela fez algo de importante. E qual é a curiosidade que tem dessa pessoa. Então é muito fácil fazer uma tarefinha assim com o meu aluno com deficiência intelectual. Agora, se esse meu aluno que não lê, mas não compreende, também tem dificuldades em escrever, eu posso pegar imagens. Eu previamente posso pegar a imagem, por exemplo, da Fernanda Montenegro, de um personagem, né? O Walt Disney, qualquer pessoa. E aí eu vou colocar aqui e ela vai me trazer, vamos pesquisar junto, vamos olhar na internet a época que viveu, o trabalho que fez e uma curiosidade. Gente, é muito simples, mas é uma adaptação que dá para ser feita com todas as crianças da sala de aula. Com todas. Com todas. Você pode, aos poucos, ir mediando essa criança, tanto o texto, quanto o mapa mental, quanto essa tarefa, certo? Que eu tenho certeza que você vai aumentar a motivação e o sentimento de competência dessa criança muito rapidamente. Fora que você também vai melhorar a confiança dessas crianças nas suas habilidades de pensar sobre e compreender, entender, interpretar o que está lendo. Viu que fácil? É fácil. Mas por que se torna tão difícil, tão longe de você essa realidade? Porque você não sabe. Então, quando você não tem ninguém para te orientar, realmente a gente fica perdida. E a opção que é dar alguma coisa para aquele guri fazer. Para ele não ficar sozinho, né? Sem estar fazendo nada. Então, faz alguma coisa. Aí a gente dá qualquer coisa. Então, não dá mais para fazer isso. Agora você já sabe que dá para fazer alguma coisa. Eu quero apresentar para você a reestruturação, que é o segundo nível de simplificação de uma adaptação de atividade. Eu recomendo fazer esse tipo de reestruturação na atividade, no texto, por exemplo, para aquele aluno que está aprendendo a ler. E isso demanda um pouquinho mais de esforço da sua parte enquanto professora. Por quê? Porque nós temos que reestruturar o texto. O texto era enorme, não é mesmo? E eu reestruturei com caixa alta e resumi ele. Eu acabei usando palavras mais simples, certo? Destaquei também palavras-chave que são importantes, tá? Usei uma fonte grande, caixa alta, e coloquei essa reestruturação dentro de uma compreensão lógica. Então, se eu ler o texto aqui, eu botei várias coisas, eu botei tudo que eu falei para vocês, ó. Eles correram fatos históricos, eles ocorrem num lugar e num tempo. As pessoas fazem coisas diversas. As pessoas são chamadas de sujeitos históricos. Esses sujeitos podem ser famosos ou não, e podem ser lembrados pelo que fizeram de bem ou de mal.
cada um conta a sua versão da história. Os sujeitos históricos podem ser mulheres, indígenas, crianças com deficiência intelectual, idosos e muitos outros grupos. Tá vendo como ficou? Aqui, se ele está começando a aprender a ler, então ele tem condições depois de tentar ler esse texto ou tentar ler as palavras que eu destaquei, que foi lugar, tempo, sujeitos históricos, lembrados pelo bem ou pelo mal, que fizeram. Viram? Então aqui nós temos toda uma reestruturação do texto. Tive que reestruturar. Então, alguns dos meus alunos necessitam dessa reestruturação. Necessitam. Sabe, quando você coloca no quadro aquela cópia para os alunos fazerem, divide o quadro em 3, o quadro é a parede toda da sala, você começa a fazer o texto para os alunos copiarem, e como se aquilo fosse garantir a aprendizagem deles. Não, não dá. Então, se você trabalha com livros, tem que fazer a estruturação, a simplificação, né? Tem que fazer. E se meu aluno ele está começando a aprender a ler, esse tipo de atividade que você tem que fazer, não adianta ele copiar do quadro, ele não vai entender. Não vai, o caderno vai estar cheio, não vai saber nem o que fazer. Essa é a verdade. Então, é muito importante, né, que você faça e possibilite a essa criança a oportunidade dela aprender o conteúdo. Embora seja muito comum você ver a criança com deficiência intelectual copiando tudo do quadro, essa destreza de copiar não ajuda na aprendizagem da leitura, não ajuda no entendimento do conteúdo. Tem professoras e mães que acham que fazendo cópia, né, a criança vai aprender a ler e compreender tudo, mas não é, as cópias não fazem sentido. A criança nem sabe por que está copiando. Então, essa cópia não tem intencionalidade, não tem significado. Sua criança precisa ter o direito de realmente aprender. Aprender o conteúdo, aprender a ler, sabe? Porque elas têm potencialidade para isso. Agora tem o terceiro nível de simplificação, que é a redução. A redução. Como é que eu posso, né? Reduzir. Para quem que eu posso reduzir muito essa simplificação? Vamos imaginar que é para uma criança que não escreve, que não lê, que não compreende. Vamos imaginar uma criança com paralisia cerebral, que não fala, que não consegue ler ainda, que não foi alfabetizada, mas que tem que dar aquele conteúdo. Como é que você vai fazer isso? Olha, você vai trabalhar, você pode trabalhar com conceitos, sujeitos históricos, e vai falar oralmente o que são esses sujeitos históricos de um modo muito simples. Dizer que as pessoas todas, elas nascem, crescem, evoluem, e esse tempo que ela passa, ela consegue ver coisas diferentes, conversar com pessoas diferentes, as pessoas vão lembrar dela, e isso é ser um sujeito histórico, conviver com as pessoas, fazer as pessoas lembrarem da gente. Aí, você vai fazer em forma de imagens. Ó, aqui é um sujeito histórico, o que ele está fazendo? É um idoso, ele deve estar escrevendo alguma coisa. Aí você faz a mediação dessa imagem. Aqui, uma criança que está lendo, ela também está fazendo história, ela também está fazendo alguma coisa. Uma pessoa trabalhando. Quantos trabalhadores, pedreiros, né, que construíram monumentos, construíram igrejas, construíram shoppings, hospitais, eles fizeram história. Entendeu? Então, é simples você explicar. Aqui é para aquele nível muito, que é difícil você ver um sinalzinho daquela criança do que ela está compreendendo. Mas eu quero dizer para você, se ela está dentro da sua sala de aula, ela tem esse direito de você reduzir muito aquele conteúdo para ela. E essa redução é trazer palavras muito simples, como eu trouxe ali, sujeitos históricos, usar palavrinhas-chave, idoso, pedreiro,
palavrinha-chave, usar muita imagem, certo? Por que que isso é importante? Porque você está dando atenção àquela criança, a atenção que ela merece. Isso vai gerar nela um conteúdo emocional, motivacional, entendeu? Também. E você vai respeitar a individualidade dessa criança. Viu? Então, nós temos realmente muitas formas de adaptar as atividades. Se você não faz isso, é porque você não sabe, você não recebeu a orientação adequada, tá? Continue aí comigo, que hoje eu vou ensinar várias outras coisas para você. Agora eu vou dar também 6 passos para adaptar o conteúdo. E esses passos são, as mediadoras, elas usam esse conteúdo, esses passos aqui, tá? Então, assim, ó, o objetivo de seguir esses passos é realizar as aulas a partir do tema que foi proposto. Primeiro passo, porque, assim, você tem que imaginar que essa criança chega em casa e, às vezes, a mãe olha o caderno. Se não olha mais, é porque não quer ver, né? Algumas escolas nem mandam o caderno da criança para casa. Nem mandam. Mas, assim, primeiro passo é a criança, o assunto, né? É o assunto e a data. Então, colocar nesse caderno de alguma forma, registrar nesse caderno de alguma forma a data e o que vai ser trabalhado. Entendeu? Tem que ter. É sobre o relevo, é sobre as plantas, é sobre os pássaros, animais vertebrados, invertebrados. Não importa. Por quê? É importante essa mãe saber. Porque se essa mãe é mediadora, ela vai te ajudar em casa a mediar aquele conteúdo também. Independente de qual é o nível que a criança esteja. Entendeu? De alfabetização. Não importa. Então, se é o caderno de história, você tem que botar lá segunda-feira, 11 de maio. Ou sexta-feira, 7 de outubro. E põe o conteúdo, né? O tema tem que estar lá. Segundo passo, você tem que dar a explicação daquele conteúdo para todo mundo, para a sala inteira. Tem que explicar o conteúdo. Tem que explicar. Essa explicação vai levar em conta o que eu acabei de falar para você. Por exemplo, a simplificação. As estratégias que eu mostrei para você. E todas aquelas estratégias, todas, o texto menor, o texto em forma de mapa cognitivo, desculpa, mental, todas aquelas estratégias você pode dar para a turma inteira. Eles vão amar. Porque o conteúdo está tudo resumidinho ali, né? Agora, uma coisa. Mas eu estou sozinha, tenho 30 alunos. Mas você tem uma professora auxiliar se você tem aluno com deficiência. Se não tem, tem que exigir, porque é lei. Aluno com TDAH, com TEA, com deficiência intelectual, com síndrome de Down, tem direito legal de ter uma segunda professora para te ajudar. E essa segunda professora pode mediar o conteúdo e te ajudar. Tá? Terceiro passo, sempre dá destaque aos conceitos-chave. Então, você não vai ficar enrolando. Não. O que é relevo? É isso. O que é planalto? É isso. O que é planície? É isso. O que é uma montanha? É isso. Então, tem o conceito-chave que deve ser explicado. O que eu vejo? Porque como eu sou professora de estágio, a gente acompanha na sala de aula as observações das alunas e depois também as intervenções. Então, nas observações, o que eu via? Conteúdo todo no quadro, e a professora lia cada parte, dizia, entenderam? Entendemos. Ninguém entendeu nada. Nem quem tem deficiência, nem quem não tem deficiência. Ninguém entendeu nada. Qual é o conceito-chave que a professora está tentando explicar? Gente, isso é a nossa função. Nós temos que explicar o conteúdo muito bem explicado, né? Então, esse passo de dar destaque às palavras-chave é dar destaque como num texto como esse que eu acabei de mostrar para você. Realmente destacar aquilo que tem sentido, tá? E também fazer o mapa mental. Quarto passo. Você tem que fazer essa segunda etapa da explicação mais simplificada ainda, se for necessário. E eliminar todas aquelas informações que podem ser explicadas depois. Certo? Tem coisa que
Naquele momento, imagina o aluno não sabendo ler, não sabendo escrever, tu vai querer trabalhar um conceito que é extremamente abstrato? Não, sabe, isso me faz lembrar uma coisa, tem gente que fala assim, eu tô alfabetizando, né? Tô alfabetizando, a criança começou agora, tá só nas vogais, e a pessoa assim, eu quero saber como é que ensina os sons do X. Meu Deus, mas a criança ainda tá nas vogais. Entenderam? Então tem coisa que pode ser para depois. Primeiro se concentra naquilo que é essencial, tá bom? E o quinto passo são as explicações gráficas. As explicações gráficas, com desenho, com imagens, com pictografias. Se eu vou dizer para a criança que realmente isso aqui são sujeitos históricos, eu tenho que mediar. Eu não posso apresentar a imagem. Eu não posso, ó, cola aí. Vamos colar esse também do vovô, vamos colar esse do menino lendo. Não, gente, isso tem que ter um sentido. Por que eu estou colando essas imagens? Olha, não é brincadeira, hein? É coisa séria da aula. E o sexto passo é, se possível, ter isso de modo concreto. Por exemplo, ir fazer um passeio no museu, né? Ir lá conhecer imagens de pessoas que fizeram a diferença na nossa história. Isso é legal. E lá no museu, eu posso fazer uma visita ao museu toda mediada. E também fazer muitas transcendências com essas crianças. O que é a transcendência? Para quem chegou agora. É fazer ela pensar em alguma coisa fora daquela imagem que ela está vendo lá no museu. Ah, isso aqui foi feito pelo fulano de tal. Parece uma jarra. O que parece isso aqui? Parece uma jarra. Você tem uma jarra na sua casa? Entenderam? Você não pode perder a oportunidade. Ou, por exemplo, se não dá para fazer um passeio no museu, dá para fazer um passeio virtual em vários museus. Em vários. Eu fiz, quando eu estava na pandemia, em 2020, deu aula para o segundo ano. Todo dia a gente tinha um passeio no museu. Todo dia. Eles amaram, era a forma de eu dava um desafio e eu dizia, olha, vocês têm que entrar nesse link e descobrir nesse museu um chapéu que foi abandonado lá e ele está lá até hoje. Eu não dizia qual era o setor, o que eu dava um desafio, fazia eles navegar pelas obras de arte, entende? E todo mundo fazia. Então, isso é importante, né? Você motivar essa criança, você fazer ela pensar sobre as coisas. Eu acredito que todas as crianças, é uma crença mesmo, por isso que eu digo que eu acredito, tá? É uma crença. E até hoje ninguém conseguiu tirar essa crença de mim. Todas as crianças com deficiência intelectual podem aprender, podem se alfabetizar e prosperar, tá? Agora, você não pode ficar do lado dela e torcer que ela um dia ela vai aprender, que um dia ela vai se alfabetizar, se eu não dou uma atividade adaptada, se eu não ensino ela a ler. Não vai vir, gente. Olha, Deus, eu sou católica, acredito, vou à missa, mas é assim, ó, Deus faz milagre, mas assim do nada, não dá. O milagre vem com todas as ferramentas que ele te coloca à disposição. Agora, você tem que dar o primeiro passo, você tem que ir lá. Deus já colocou um milagre na sua frente, trouxe a criança com deficiência intelectual. Tá aí. Por que ele mandou isso para você? Porque você tem capacidade de ensiná-la, só não sabe a estratégia correta. É isso. Então, ninguém vai tirar isso de mim. Todas as crianças têm condições de aprender. E se você tem uma criança com deficiência intelectual aí na sua casa, na sua sala de aula, você tem que ver além das suas expectativas. Você tem que ver além, certo? Porque essa criança ela pode ir muito além, muito mesmo. Imagine você mudar a trajetória dessa criança. Imagine você fazendo uma atividade adaptada para ela, o quanto feliz ela não vai ficar, não é mesmo? O quanto feliz. E eu digo mais, adaptar o conteúdo é uma paixão. Quando você aprende, você quer adaptar tudo também. E isso ajuda muito, né, a criança a aprender de uma forma diferente. Isso é o que as mediadoras fazem, sabe? A gente adapta o material para as nossas crianças com deficiência intelectual.
Agora, eu quero apresentar para vocês uma outra estratégia. Uma estratégia de adaptação de atividades que se chama operação estendida. É uma operação estendida e ela pode ser aplicada a todas as disciplinas, tá? E ela ajuda ou facilita na criança compreender o conteúdo. Quando a gente fala de operação estendida, é quando a gente utiliza diferentes abordagens para o mesmo tema, tá? O mesmo tema. Então, vamos pensar que é esse mesmo tema aqui, né? Sujeitos históricos. Então, a primeira coisa que a mediadora faz é fazer a mediação sobre aqueles conceitos, se a criança tem uma percepção clara e precisa sobre aqueles conceitos, se não tem, ela vai explicar, beleza? Só que isso não pode ficar só na conversa com a mediadora. A gente vai estender esse conteúdo para outras formas de apresentação. Uma delas é, por exemplo, desenho em quadrinho. Eu posso trazer esse conteúdo também na forma de desenhos em quadrinho. Eu também posso estender mais esse conteúdo e fazer uma pesquisa de imagens. Quem são os sujeitos históricos? Quem são os sujeitos da nossa história? Quem fez história no Brasil? Então, posso pesquisar. Como também eu posso pesquisar vocabulário novo sobre esse mesmo tema. Então, viu? Estendeu. O tema saiu do livro, né? Do simples livro, e passou pela mediação, pelo estilo diferente de apresentação, que é desenho em quadrinho. Fizemos pesquisa das imagens e também pesquisas de novos vocabulários e novos personagens. Então, estendeu. Estendeu quer dizer que eu utilizei várias abordagens para tentar explicar o mesmo conteúdo para o meu aluno, né? Olha só que legal. Uma estratégia interessante para adaptar as atividades é você usar recursos de expressão ou apresentação de trabalhos. Também é uma estratégia. Então, assim, você tem que disponibilizar as atividades em que a criança com deficiência intelectual, ela tenha a oportunidade de entregar esse conteúdo para você de diversas formas. Por exemplo, pode ser oral? Pode. Meu Deus, ela não sabe escrever. Então, como é que esse conteúdo, como é que eu vou saber que ela sabe? Pô, mas ela sabe falar, é um guri esperto, sabe falar tudo. Então, por que ele não pode gravar um podcast? Gente, gravar um podcast é gravar qualquer coisa em áudio. Podcast é áudio. Agora, podcast mais moderno tem áudio e vídeo. Mas, basicamente, podcast é uma conversa que você tem em áudio. Então, por que o meu aluno não pode responder as minhas coisas, minhas provas, responder o conteúdo que está na apostila, né? Que é bastante coisa. Olha só, para uma criança que não sabe escrever, olha quanto conteúdo ela tem que responder aqui. 2 páginas inteiras, ela vai levar muito tempo. Então, pode ser podcast. Ela pode fazer um vídeo? Pode. Por que ela não pode fazer um vídeo explicando aquele conteúdo? Por que não pode? Pode fazer fotografias? Pode. Pode fazer uma pesquisa? Pode. E tem um aplicativo que é bem interessante, eu não consigo socializar ele aqui com você, mas é Padlet, certo? Esse Padlet é Padlet, Padlet. Ele é gratuito e é como se fosse um mural para fazer cartazes virtuais. Às vezes a criança não tem a coordenação motora para fazer um cartaz na cartolina. Então ela pode fazer no Padlet. Porque lá ela só usa o mouse e vai escolhendo as imagens que ela quer para fazer o cartaz. E ele fica virtual. Então, é uma estratégia. Por que eu não posso? Não, tem que ser cartolina. Não, tem que ser escrito. Gente, uma rigidez dessa não leva a gente a lugar nenhum. Só desmotiva os nossos alunos. Então, tem várias possibilidades. Tá aqui, são recursos de expressão e apresentação do trabalho. Beleza? Uma estratégia de adaptação de produção textual.
as nossas crianças que têm dificuldade na aprendizagem, às vezes uma criança com TEA, por exemplo, ela tem dificuldade em produzir um texto, né? Então ela já aprendeu a ler, mas não consegue produzir texto. Então, o que eu vou ensinar agora para vocês é uma estratégia para adaptar a produção textual. E aí essa produção textual pode levar em consideração a escrita, pode escrever, ou pode ser oral também. Então, é um roteiro que eu quero apresentar para você. Então, pega papel, lápis, escreve esse roteiro. Como é que a gente faz para produzir um texto para uma criança vamos pegar a TEA como exemplo. Então, a primeira pergunta que você vai fazer para ela é assim, olha, o texto, ele vai ter que acontecer num tempo. Você quer, quando? Quando isso que você quer contar para a gente aconteceu? Quando foi? Então, o quando faz parte dessa mediação da introdução. Então, a criança vai descrever algo que aconteceu num tempo. Quem estava lá? Quem estava junto? Né? Quem era o personagem principal? E com quem esse personagem estava? E qual era o local que ele estava? E o que eles estavam fazendo? Olha, isso aqui, quando, quem, com quem, onde e o que estavam fazendo, é a introdução de um texto. Depois, vamos ao desenvolvimento. O que aconteceu? O que aconteceu? Como é que aconteceu tudo isso? Por que isso aconteceu e qual foi a consequência? E depois, qual a solução? Isso é dentro do texto, é o desenvolvimento. E a conclusão? Quais são as emoções vividas por esses personagens? Qual a sua solução? Qual a sua proposta? Viu? Se você usar só isso aqui, você já consegue fazer uma criança com deficiência intelectual, que já sabe ler, já sabe escrever, produzir um texto. Produzir um texto. E é muito simples. Porque a criança ela não consegue formular as ideias, mas você vai estar mediando. Né? Você vai estar mediando. Isso é maravilhoso. Certo? Beijo grande!